E aí, meus amigos, seja bem-vindo à Escola dos 40. Vamos a mais um vídeo no dia de hoje. Lembrando que agora eu vou, como eu disse para vocês, vou tentar postar mais vídeos na horizontal. Geralmente eu boto muito shorts, tem a nossa live de segunda a sexta. Porém, geralmente são na vertical. E agora eu vou fazer com mais frequência os vídeos na horizontal. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que é inscrito, assiste ao vídeo até o final. Há uma palavra de Deus para o teu coração. Então vamos lá. Você já seguiu a nossa recomendação aí? Vamos lá então. Segundo Reis capítulo 4 conta a história da viúva que foi acometida de um imprevisto. A palavra de Deus diz, a Bíblia, que ela estava em casa, só que ela tinha um problema. Ela tinha deixado pelo seu marido uma dívida. E no contexto da época, assim como são os agiotas no dia de hoje, não gostavam de levar prejuízo. Então, no contexto da época, quando eu tinha alguma dívida, a pessoa certamente pagava com o que tinha. Se não tivesse financeiramente, ia ter que pagar, ou tivesse filhos, os filhos serviriam como escravos, ou seja, ia trabalhar na casa de alguém, ser levado até a quitação daquele débito. Foi o que aconteceu. Os credores, os cobradores foram lá na casa dela e chegou e iam levar os filhos, ou seja, não chegaram a levar, então deram o recado, olha, se você não tiver o dinheiro, nós, estou conjecturando, a Bíblia não diz sobre essa frase que eu estou te falando, mas ela diz que quando ela chega na casa do profeta, isso a Bíblia relata, ela diz, olha, meu marido era teu servo, porém agora os credores querem levar meu filho. Logo nós entendemos o quê? Que os credores tinham dado o aviso, só que antes do aviso ela recorreu ao homem de Deus. Então fica a primeira destaque desse versículo e desse episódio da Bíblia. Você não precisa esperar que as coisas aconteçam para você correr atrás da solução. Há muitas pessoas que elas esperam primeiro a casa cair para depois buscar um construtor. Pessoas desse jeito geralmente sofrem duas vezes, pela perda daquilo que tinha e pelo esforço de ter que reconstruir. Então, vai uma dica em todas as áreas. Não espera primeiro desmoronar para depois pedir ajuda. A mulher vai lá e quando ela recebe o recado, ela vai atrás de Eliseu e diz, olha, meu marido, teu servo, morreu. Porém, deixou uma dívida em que os credores foram cobrar e agora eu não tenho como pagar, eles querem levar o meu filho como escravo. Ela relata isso, Eliseu não contraria ela, ou seja, ele não diz, olha, ele é meu servo, mas não tem nada com isso. Ele entende que aquilo que ela estava dando a informação era coerente. Ou seja, uma das coisas que eu e você temos que entender é que se por acaso nós formos procurados por alguém e aquela pessoa nos pede ajuda, porém, a ajuda que ela está pedindo é coerente, porque vai de encontro àquilo que é a realidade. Então você e eu, pelo menos, temos que entender que não é questionando que a gente ajuda, é tentando buscar a solução. Foi isso que o profeta fez. Ele não chegou para a mulher e falou assim, olha só, ele era realmente meu aluno, meu servo aqui na escola de profeta, mas eu não tenho nada com isso, que ele era uma pessoa que não pagava a dívida. Ao contrário, a vida dele e a minha é minha. Acho que esse é um dos problemas que nós vemos hoje. Pessoas que, na hora que são acionadas para ajudar alguém que foi tão parceiro, que foi tão amigo, sabe? Seja de repente uma pessoa que talvez fez parte da sua vida e hoje está enfermo, precisando de um dinheiro para fazer um exame, ou de repente está passando por necessidade, precisando de alimentação, mas você, como diz o ditado do mundo, dá de ombro. Não foi a atitude de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu chega naquele momento e ouve aquela mulher, não questiona o que ela falou. Ela falou como tipo assim, olha, ele é o teu servo. E agora meus filhos estão sendo levados escravos. O que tu vai fazer?
É mais ou menos isso. Subentende que a pergunta dela era isso. Para muitos, poderia ser até afrontoso, porque ele deve querendo jogar na minha cara que eu, na verdade, fui ajudado por essa pessoa, ela teve parceria comigo e agora você está precisando, tem que chegar e me pressionar, não tem nada com isso. Não, ele chegou e acolheu a informação dela e após acolher a informação dela, ele agora faz uma pergunta para ela. Declara-me o que tu tens em casa. Ou seja, ele não tinha dinheiro, Eliseu, mas ele tinha a presença de Deus. E aí fica mais uma outra mensagem bem clara. Não é o dinheiro que soluciona tudo. É o Deus que nós servimos que traz a provisão em tudo. Então, às vezes, quando você for procurado por alguém, e mesmo que você não tenha condição financeira, você pode fazer menção de Deus se você, de fato, tem uma comunhão com Ele. Em Atos dos Apóstolos, quando um homem coxo chega para Pedro e João e diz o seguinte, olha, me dá uma esmola. Eles não tinham financeiramente, era duro. A Bíblia diz que ele falou assim, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Ou seja, o cara queria dinheiro, eles deram acima daquilo que ele queria, porque deu saúde a ele. Agora, com saúde, ele pode buscar o recurso. Eliseu chega para aquela mulher e fala, olha, declara-me o que tu tem em casa. Aí a mulher, ela está tão pressionada devido às circunstâncias, a dívida é tão grande, ou seja, é mais ou menos aquilo que aconteceu com Jesus, quando a Bíblia conta que Jesus está com os discípulos, pregou para a multidão e depois ele falou, olha, temos que alimentar esse povo, se for pelo caminho, esse povo vai desfalecer. A Bíblia de Jesus fala assim, olha, dá um jeito aí de alimentar o povo. Jesus sabia como ia resolver aquele problema, mas perguntou ao discípulo. O discípulo falou, nós temos 200 de dinheiro, mas não cabe para nada, não dá para sustentar essa multidão toda. André anda pelo meio do povo, acha um jovem e diz o seguinte, olha, chama um jovem aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso diante de tão grande multidão? Ou seja, a mulher estava naquela mesma perspectiva. Ela estava tão aflita que ela declara para o profeta, não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. E aí a Bíblia diz que o profeta, naquele momento, vê a possibilidade da intervenção divina. Por quê? Porque Deus não pode intervir onde não tem nada. Você precisa ter algo para que Deus intervenha. Inclusive, fica uma dica para mim e para você. Não há momento nenhum da nossa história que a gente não tem nada. O problema é que a gente diminui aquilo que temos. É para mais ou menos assim. Davi foi ungido a rei. Quando ele é ungido a rei, você vai ver que ele era o menor. Na perspectiva natural, ele não tinha nada. Mas ele tinha algo importante. Era o quê? A Bíblia diz que aquele homem seria um homem segundo o coração de Deus. Mesma coisa em Juízes capítulo 6, quando Deus chega para Gideão e fala, varão valoroso, o Senhor é contigo. Poxa, todo mundo na miséria, sendo humilhado pelos midianitas, e Deus agora fala que é com Gideão. A resposta de Gideão foi clara, olha, minha família é a menor de Manassés. Ou seja, eu não tenho, pela minha perspectiva, eu não tenho nada como livrar esse povo. Deus fala, vai nessa tua força, ou seja, a força que ele tinha era suficiente para conquistar a batalha. A mesma coisa daquela mulher. Voltamos a 2 Reis 4, ela fala que eu não tenho nada. Eliseu fala assim, declara que tem em casa, não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Aí agora, segundo passo, o próximo passo, Eliseu fala o quê? Vai na tua casa, pede vasilha aos seus vizinhos e fecha a porta entre você e seus filhos. Ou seja, haja segredo para que vocês vivenciem o milagre. E aí, finalizando esse vídeo, eu quero dizer para você, muitos momentos do milagre na vida de Jesus, ou melhor, o milagre de Deus nas nossas vidas, tem a ver diretamente com o segredo. Não é toda coisa que vai precisar, mas existe coisa específica. Então, fique alerta. Nem tudo você precisa alardear para todos os cantos. Você precisa realmente tomar cuidado para quê? Para que o milagre aconteça, às vezes você vai precisar ficar em oculto, só você e Deus, para que o milagre aconteça. Amém? Que Deus abençoe. Esse vídeo é para que você reflita sobre ele e pense. Deus é um Deus de provisão, é um Deus de milagre.
mas existem etapas que eu e você às vezes não estamos conseguindo visualizar. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Lembrando, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.